Será que responsabilidade social pode criar um grande awareness ou fortalecimento de relacionamento com clientes? Se você quer entender tudo sobre isso, assista ao episódio do Raise the Bar dessa semana e aproveita e segue nosso podcast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento, divulgado toda terça às 19 horas, simultaneamente no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se vocês estão precisando recrutar e selecionar as melhores pessoas dessas áreas, não pensa duas vezes e corre lá em forsales.com.br para conhecer a metodologia pioneira que fez a gente se tornar a maior empresa do setor. Muito bem, para começar, queria dar muitíssimo boas-vindas a Adriana Vitino, diretora de marketing Latam da unidade de Food Solutions da Unilever, quem vai estar contando para nós esse case tão bacana. Como é que você está, Adriana? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Rodrigo. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia também aos que nos assistem. Estou ótima. Que bom, que bom. Estamos muito animados aqui. Como é que você está, Mali? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Curioso para conhecer um pouquinho mais sobre esse case da Unilever Food Solutions, né? E até conhecer um pouquinho mais dessa unidade de negócio da Unilever, que talvez algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui não conheçam tanto. Então, até por isso eu já queria começar pedindo para a Adriana contar um pouquinho mais sobre a Food Solutions para nós, né? Conta para a gente um pouquinho, Adriana, sobre essa unidade de negócios da Unilever, qual é o seu papel aí dentro, para a gente fazer um pano de fundo para nossa conversa, pode ser? Claro. A Unilever Food Solutions ela é uma divisão da Unilever que foi criada para desenvolver produto e serviço direcionado ao mercado de alimentação fora do lar. Hoje nós somos líderes mundiais dentro dessa indústria e a gente atua desde 1880, já faz bastante tempo, com algumas marcas que são bem conhecidas, como Knorr, Profissional, Hellmann's, Maizena. Essas são algumas das marcas que a gente tem no nosso portfólio, que eu tenho certeza que muitos dos que nos assistem conhecem, né? Com quem que a gente trabalha hoje? A gente trabalha com grandes e pequenas empresas, então a gente atende desde restaurantes independentes até cadeias, restaurantes cadeias ou hotéis, catering também. Então a gente tem duas frentes, com pequenos e grandes. E além de oferecer produtos profissionais, a gente também tem uma equipe de chefes que trabalha conosco, que nos ajuda em toda a plataforma que a gente chama de inspiração e treinamento, com receitas, com treinamentos e com soluções que basicamente são desenvolvidas por nós, junto com os nossos chefes, para que a gente consiga ter um diálogo de chefe para chefe. É interessante também dizer que, assim, hoje a Unilever Food Solutions ela não está presente só no Brasil. Nós estamos presentes em mais de 70 países e temos mais de 270 chefes, né, que trabalham conosco em todos esses países que a gente está presente. Aqui no Brasil, especificamente, além dos nossos produtos, a gente tem uma equipe que oferece consultoria, tanto em criação de cardápio, como desenvolvimento de receita, ficha técnica, de custos, né, que é algo que é super importante, e suporte na operação do negócio, além da gente fazer a capacitação também de equipe de cozinha com os nossos treinamentos. Adriana, para matar a curiosidade, talvez uma eventual curiosidade de alguém que esteja nos assistindo, existem marcas no Food Solution que não existem para o consumidor final ou são as mesmas marcas adaptadas ali para o mercado de restaurantes e alimentação fora do lar? São as mesmas marcas, como você disse, adaptados para as necessidades dos nossos operadores. Então, a gente, por exemplo, em Knorr, a gente tem para consumidor a linha de Knorr, e para o Food Solutions a gente tem Knorr Profissional, que é um tipo de receita. A receita muda um pouco, claro, e até o produto. As marcas são as mesmas, mas muitas vezes a gente tem produtos que são específicos e muito mais culinários. Perfeito. Do setor.
Perfeito. Excelente. Interessante. E agora conta um pouquinho, assim, já entrando no case, quais os principais projetos de responsabilidade social que vocês têm na Unilever e qual é o grande objetivo que a empresa tem com essas iniciativas e também o nível de impacto que isso gera na prática, né? Uhum. A Unilever como um todo, nós somos divididos em diferentes unidades de negócio e esse é um valor que a empresa tem, que é qual que é a responsabilidade social e o propósito que cada marca vai assumir, né? Porque a gente como empresa acredita que sim, temos que ser responsáveis socialmente, contribuir para a sociedade a qual a gente está e para o meio ambiente também. Então, dentro de Unilever Food Solution, hoje no Brasil, nós temos 2 iniciativas sociais que nós implementamos esse ano, principalmente. Uma delas chama-se Casa Zero, que é a nossa iniciativa, foi uma iniciativa lançada no começo agora do mês de dezembro, que busca o combate ao desperdício dentro do setor de alimentação fora de casa. E nós temos também uma outra iniciativa que toca mais as pessoas e a principal dor hoje que os operadores têm, que é nós, junto com empresas, com NGOs, né, que são as ONGs, nós temos parcerias com 3 delas, 2 em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, onde juntos a gente capacita pessoas que têm restrição, né, para fazer a capacitação, voltado para o mercado de mulheres de periferia. Então, esse programa faz a capacitação dessas mulheres para que elas possam entrar no mercado de trabalho e começar a trabalhar, né, nas cozinhas profissionais. E uma vez que elas estão formadas, a gente depois faz a ponte desses formandos com os operadores que precisam de gente qualificada. Hoje, quando você fala com os operadores, e quando eu estou falando de operador, eu estou falando de quem? De quem opera o restaurante, tá? Dos nossos donos de restaurante, chefes de restaurante, etc. Uma das principais dores deles hoje é a alta rotação de pessoas e muitas vezes a falta de qualificação dessas pessoas. Então, aqui a gente consegue nessa frente atuar não só com a contribuição de pessoas para ingressarem no mercado de trabalho, como também a gente atende a uma das principais dores, que é enviar gente qualificada para os restaurantes. Legal. E na outra ponta, no Casa Zero, que eu vou te pedir para que você detalhe um pouquinho mais esse programa para a gente conhecer, vocês trabalham tanto o lado do desperdício, que a fome é um dos grandes problemas do mundo, né? Então a gente está atuando nesse ponto e a gente está atuando no ponto do operador também, que o desperdício significa diminuição de margem, né? Perda de resultado. Então também tem uma ajuda dupla ali, né? Tem algo bem interessante. Mas, Adriana, eu queria te pedir justamente para que você nos contasse um pouquinho mais sobre esse projeto do Casa Zero, como funciona, quais são, qual é a jornada do participante? Enfim, conta um pouquinho pra gente. Ele aconteceu... E o nível de impacto também, né? Quantas pessoas são impactadas, legal, qual que é o resultado efetivo que isso gera, né? Legal. Bom, da onde surgiu o Casa Zero, né? O Casa Zero, ele vem, nós temos, todo ano, nós lançamos um projeto que chama-se Menus do Futuro, que ele traz para o setor gastronômico quais são as principais tendências gastronômicas para aquele ano. Tá. Esse é um projeto que a gente conduz de maneira global, então toda essa pesquisa para a gente entender quais são as tendências, ela é feita globalmente, tá? Como eu te falei, a gente está presente em mais de 70 países, e uma das a gente teve nesse ano de 2024, são 8 tendências, e uma das tendências que a gente viu, e é também a mais relevante, é a tendência de menu de baixo desperdício, e é justamente daí que sai a iniciativa do Casa Zero. E quando a gente fala de menu de baixo desperdício, tem 2 ângulos, que é como vocês bem mencionaram. Um ângulo está mais relacionado ao quanto que o desperdício custa para um operador, né, ao longo do ano, e a gente está falando aqui que hoje 15% do negócio dele é desperdiçado em alimentos, em desperdício de tempo, em uma série de desperdícios que ocorrem dentro da operação dele como um todo. Para quem é mais do mercado financeiro, o famoso CMV, né? Mas calma, peraí, 15% do custo total dele é desperdício ou 15% da matéria-prima é desperdiçada, só para ficar claro? 15% da matéria-prima dele, dos alimentos comprados, são desperdiçados. De 15 a... Que compõe lá, sei lá, 60% do custo do varejo alimentar. Então, compõe ali uns 9% do custo, 9% a mais de custo oriundo de desperdício, hipoteticamente. Exato. Tá? Uhum. E isso é direto à margem dele, né? Isso vai direto para a margem dele.
Então, quando a gente fala de 15% a 20% de desperdício de alimentos comprados, a gente está falando de muito desperdício, né? É muito alto esse percentual. Então, assim, tem um impacto no bolso do operador e tem um outro impacto que é o próprio impacto que é ambiental e social, né? Num país onde a gente tem 55 milhões de toneladas de alimentos desperdiçadas, com muita gente passando fome, você tem essa questão do impacto dessa preocupação social e o impacto ambiental também, né? Então, eu acho que esses dois ângulos, impacto ambiental e social e a questão de estocar no bolso do operador, é o que trazem essa como a principal tendência que a gente vê e a gente viu ao longo de 2024. E o interessante é que essa não é uma tendência somente relevante no Brasil, ela saiu como uma das mais relevantes no mundo. Tá. E Adriana, qual que é a abrangência desse projeto? Quer dizer, em quantos restaurantes vocês chegam, em quantas... basicamente, em quantos restaurantes vocês chegam, né? E qual que é o impacto que vocês estimam que vocês geram efetivamente de economia de desperdício? O Casa Zero, só para o público entender, ele é um evento presencial que acontece num período X de tempo, né? Então, acho que aí conecta com a pergunta do Rodrigo, né? Quantos donos de restaurantes, quantos operadores participam e, enfim, né? Só para contextualizar, né, Rodrigo? Boa. Deixa eu só colocar um pouco aqui qual foi o nosso objetivo com o Casa Zero e aí depois eu entro um pouco nos números iniciais, né? O Casa Zero acabou de acontecer, ele aconteceu agora no início de dezembro, tá? Como vocês falaram, é um evento presencial que nós fizemos, foi feito em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, e essa foi uma iniciativa pensada para proporcionar de maneira imersiva uma reflexão sobre a otimização de ingredientes e quais são as melhores práticas para que os nossos restaurantes passem a ter uma gastronomia mais sustentável. Foi um evento essencialmente voltado para profissionais de gastronomia e operadores de restaurante, apesar de que nós tivemos também a participação de muitos nutricionistas que se interessam pelo tema e também tem uma influência muito grande quando montam cardápios de restaurantes. Ficha técnica. Exatamente, exato. E a Casa Zero se propõe, na verdade, o que ela se propõe? Ela se propõe a uma reflexão prática sobre a redução do desperdício e como isso pode transformar e ser transformador, como a culinária pode ser transformadora e uma aliada do meio ambiente, além de contribuir para a rentabilidade do negócio, né? Então, o que a gente promoveu nesse encontro presencial? Houveram vários workshops, onde a gente convidou palestrantes bastante conhecidos, que são referência hoje na gastronomia brasileira e que tem muita afinidade com o tema. Então, nós fizemos diferentes talks voltados para as várias frentes de desperdício. Então, a gente abordou desperdício de alimentos, que é um dos principais. Nós também abordamos desperdício de tempo, como que o serviço do restaurante, então como é que garçom pode ser treinado para evitar o desperdício no salão. Então, a gente fez uma abordagem bastante holística do que é o desperdício dentro de uma operação, né? E a gente, além desses talks, a gente também teve oficinas, onde a gente conseguiu ensinar para muitos operadores técnicas culinárias que ajudam na redução do desperdício. Por exemplo, fermentação hoje é uma técnica culinária muito usada na redução do desperdício, onde você pode fazer reaproveitamento de cascas e de uma série de ingredientes que iriam para o lixo e transformá-los em outra coisa através de uma técnica culinária. Também nós trouxemos chefes especialistas em proteínas, que ensinaram as pessoas a como utilizar 100% do animal, como é que você utiliza 100% as partes menos nobres do animal, como é que você utiliza e dá sabor para isso, né? Porque, no fundo, quando a gente fala do combate de desperdício de alimentos, está muito ligado isso ao que? A criatividade do chefe de cozinha. Então, quando você fala, por exemplo, em fazer um prato com miúdos, que muitas vezes miúdos são desperdiçados, se você tem um chefe criativo que consegue dar sabor para aquele prato, você para de desperdiçar, porque você vai ter melhor aceitação. Então, nós promovemos também essas oficinas, que foram super bacanas, a gente viu um engajamento bem alto. E em relação aos palestrantes, né, só para dar uma ideia de quem foi, a gente teve a Bel Coelho, que participou, a gente teve o Tomato Agro, que também participou, o Dario Costa. Legal. Então, a gente teve, assim, a Heaven, do Rio de Janeiro. Então, gente que se conecta muito com o tema, né, porque ele é um tema que ele tem muito propósito em si,
e que tinha interesse em estar ali dividindo a sua experiência, respondendo perguntas e debatendo, levantando mais o awareness desse tema dentro do setor. Então, isso foi um pouco do que foi o objetivo do Casa Zero. Tá. E dá qual foi a abrangência, assim, quantas pessoas foram impactadas diretamente, né? Então, o que a gente fez em Dígita? Uma pré-campanha, onde a gente estava falando do que ia acontecer em São Paulo, né? Depois a gente teve o evento presencial, que foram esses 2 dias, e a partir de agora a gente gravou todo o conteúdo, né? E são 13 horas de conteúdo, e a gente vai trabalhar esses conteúdos para massificar no Brasil inteiro. Mas respondendo um pouco a tua pergunta agora, nós tivemos mais de 2.000 registros, a gente teve aproximadamente 700 pessoas frequentando o Casa Zero nos 2 dias, porque essas pessoas foram presencialmente, e a gente alcançou quase 2 milhões de pessoas, tá? 1,5 milhões de pessoas engajadas, que a gente fez isso via os nossos canais, ou via mídia, e-mail, SMS, HSM. Então, esse foi o público que a gente hoje atingiu no evento, e agora a gente tem esses conteúdos que a gente vai entrar com um plano de mídia para conseguir compartilhar e democratizar esse conteúdo com todo o Brasil. Era um evento pago ou era um evento para clientes da Unilever Food Solutions? Não era um evento pago, então quem se inscrevia no evento vinha e entrava, e ele foi feito para clientes, tinham clientes da Unilever, mas ele foi principalmente focado em operadores do Brasil. É claro que veio muito mais gente de São Paulo, porque o evento foi presencial aqui, mas para operadores de qualquer tipo de restaurante. Qualquer tamanho. Qualquer tamanho, era aberto. Realmente a nossa intenção é democratizar e mobilizar as pessoas para que a gente comece a debater sobre esse tema. É interessante, né? Você estava fazendo uma reflexão aqui também fora de contexto, mas você falou sobre o desperdício, né, de 15% e me parece, falando empiricamente, que no Brasil a gente tem uma característica de desperdício ainda maior do que nos outros lugares, né? A gente está muito acostumado com fartura na comida, né? O que na Europa, por exemplo, não acontece em hipótese alguma, né? As porções são menores, as pessoas pedem só aquilo que elas realmente querem comer. Então, o Brasil tem ainda um problema maior com relação a esse assunto, porque a gente é mal acostumado nesse assunto, né? A gente vive com muita fartura e a fartura gera desperdício, né? A gente sabe que amanhã vai ter e vai ter mais, então... Um exemplo disso é a forma que a gente compra fruta e vegetal aqui, né? É tudo atacado, né? Então, caixa de banana... a gente tudo tem muita fartura. Na maioria dos países do planeta, você tem a banana lá em embalagenzinha com uma banana e com o papel filme em cima, né? Então, de fato, tem muita abundância aqui. A comida é mais barata, né? No Brasil, por ser uma grande produtora de comida, né? Acho que a Adriana ia complementar, né, Adriana? Não, eu acho que esse ponto que vocês trouxeram ele é super interessante. A gente, inclusive, discutiu um pouco sobre isso no evento. Eu concordo 100%. Você pega a Europa, eu acho que a Europa, até pelas guerras, tem uma cultura de escassez muito maior, né? E o Brasil sempre foi um país abundante em alimento, e aqui a gente tem até é muito comum você ouvir quando alguém está oferecendo um almoço, um jantar, não, gente, melhor sobrar do que faltar, né? É algo muito comum que você ouve. Agora, quando a gente fala dessa abundância toda do Brasil, quer dizer, se a gente não começa também a ter um consumo mais, não diria racionalizado, mas assim, da gente realmente pensar em como que a gente combate o desperdício, em algum momento isso vai começar a acabar, né? Porque quando a gente fala também de produção, por exemplo, de gado, de proteína animal, a gente sabe o impacto ambiental que isso traz, né? Então, e muita gente passando fome também, né? Não só apesar do Brasil ser um país abundante em alimentação, tem um índice de pobreza ainda alto. Então, eu acho que vale a pena que cada um de nós possa fazer o que está ao nosso alcance para combater o desperdício e contribuir para um mundo que seja mais sustentável, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que isso é uma mudança de forma de pensar. E isso foi algo que quando a gente perguntava um pouco para os nossos convidados o que eles viam como elementos mais difíceis no combate ao desperdício, um dos que saiu mais forte foi essa questão da mudança do hábito e mudança da forma de pensar do brasileiro, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa começar a colocar em pauta para que as pessoas parem para refletir
o quanto que isso influencia positivamente ou negativamente para o mundo que a gente vive hoje, né? Perfeito. Adriana, e essa iniciativa da Casa Zero que aconteceu em São Paulo no início de dezembro, ela tem perspectiva de acontecer em outras cidades ao longo de 2025? Qual que é o plano de expansão desse projeto? Ou, enfim, qual é a ideia? Nós temos sim a intenção de expandir. A gente fez esse primeiro evento, então a gente está e foi muito recente, então a gente está justamente, e a gente já começou a entender o que a gente aprendeu desse evento, o que foi legal, o que tem espaço para melhorar. E sim, a nossa ideia é expandir e repeti-lo no ano que vem, né? E a gente ainda está discutindo aonde repetir, se vai repetir em São Paulo, se vai repetir em outras cidades. Mas a ideia, sim, é a gente poder expandir o presencial, mas a gente sempre vai garantir que a gente está expandindo o conteúdo para o Brasil inteiro através de digital, né, das mídias que a gente hoje utiliza digitalmente. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, e a gente nunca no presencial vai conseguir cobrir o país inteiro, até pelo tamanho do país, né? Por isso que a gente quer sempre fazer essa combinação de presencial com uma divulgação em massa nos meios digitais, principalmente. E pensando que a Unilever ela tem um portfólio de produtos que não tem um ticket médio tão alto nos restaurantes, né? A gente está falando de caldos e maionese, né? Então são produtos com um percentual de uso restrito dentro de uma cozinha. Quais são os grandes objetivos da empresa com esse projeto, do ponto de vista de marketing, né? O que vocês querem alcançar como marketing? Do ponto de vista de marketing, esse projeto ele tem muito a ver com o quê? Com a construção do posicionamento que a gente busca como Unilever Food Solutions. Tá? E qual que é o posicionamento que a gente quer, que a gente está buscando e a gente está construindo? Ser o melhor fornecedor do food service. Tá? Esse é o nosso objetivo. E quando a gente fala em ser o melhor fornecedor do food service, a gente não está falando só da venda de produto. A gente, claro que tem a venda de produto, que é maionese, tem caldos, mas tem outros produtos, tá, culinários, então tem purê, tem base de tomate, tem condimentos, também outros condimentos, tem molhos complexos que a gente já entrega para os nossos operadores prontos. Você tem um portfólio mais extenso que vai além de caldo e maionese, mas a gente também contempla um pilar todo de inspiração que a gente chama, onde os nossos chefes ajudam os operadores na criação de menus, de receitas, na versatilidade, né, do menu deles, estruturação de CMV. E depois a gente tem um outro pilar, que chama-se UFS Academy, que está focado 100% em treinamento, que é super importante também. E aí, quando a gente fala de treinamento, a gente está falando de treinamentos diversos que o operador precisa. Ele precisa de treinamento para gestão de pessoas, de controle de custos, de redução de desperdício, de marketing, né, de marketing gastronômico. Então, a gente também tem esse pilar. E esses três pilares juntos, que é inspiração, treinamento e produto, é o que a gente entende que vai ajudar a gente a construir o posicionamento de ser o melhor fornecedor do food service. Levando informação, conteúdo, né, para dar suporte. Levando informação, conteúdo. Hoje a gente tem uma base da nossa estratégia de comunicação, ela é conteúdo, tá? Em relação a essas iniciativas de propósito, que é o Casa Zero, também esse programa que a gente tem de auxílio à formação de pessoas, tem a ver realmente com uma boa intenção nossa de contribuir para a sociedade, mas também o que a gente vê hoje, quando a gente fala de geração Z, quando você fala das gerações, por exemplo, dos millennials, da própria geração X, eles sim valorizam empresas com propósito, mas nunca se disseram dispostos a pagar mais por isso. Quando a gente começa a entender a geração Z é a primeira geração que está disposta a pagar mais por marcas, produtos e serviços que tenham propósito. Isso é super interessante, né? Porque você vê que vem num crescimento, essa conscientização da importância de todos contribuírem, né, para uma sociedade, um meio ambiente melhor. E a geração Z já está colocando isso também na ponta do lápis, dizendo sim, prefiro pagar, porque é uma forma também que as pessoas têm de incentivar e fomentar esse tipo de iniciativa. Eu acho que também vem em linha com o valor
não só da empresa, mas um valor que vem crescendo cada vez mais na própria sociedade. Uhum. Faz todo sentido. E dá um exemplo, Adriana, de menu de baixo desperdício e um menu de alto desperdício, assim. Só para quem eu tô curioso em traçar esse comparativo, acho que outras pessoas também vão estar, para a gente ter uma pequena dimensão de quais são as técnicas e ferramentas por trás de uma operação de baixo desperdício versus outra, né? Eu vou te dar um exemplo bem simples. O produto mais consumido, um dos produtos mais consumidos no Brasil é banana, tá? E a banana, 40% da banana você joga fora, que é a casca. Então, quando você fala, por exemplo, você vai servir uma sobremesa num restaurante, aonde eu vou te falar de um menu de alto desperdício. Vamos supor que você vai oferecer no seu restaurante uma sobremesa que contém um banoffee de banana. Se você jogou a casca da banana fora, você já está desperdiçando aí uns 30%, 40% daquele alimento. Quando a gente fala de um menu de baixo desperdício, ofereça o seu banoffee, pega essa sua casca e através de uma receita simples, que você pode fazer batendo a casca da banana no liquidificador e misturando ela a outros ingredientes, o que você pode tirar daí? Você pode tirar um cookie de banana, você pode oferecer um brownie que tem a casca da banana dentro e que também são sobremesas super consumidas. Então, como é que a partir de coisas que hoje você joga no lixo, você consegue fazer e pôr a sua criatividade, fazer outras receitas que te permitam utilizar o alimento na sua integralidade. Então, esse é um exemplo simples da banana que a gente, inclusive, abordou lá no evento, porque é o alimento mais consumido e a gente joga fora a casca dela enquanto você poderia fazer outros alimentos, outras sobremesas e continuar oferecendo para os teus consumidores, né, dentro do teu restaurante, coisas criativas e diferentes. Então, esse é um exemplo simples, mas que já é possível visualizar aí um desperdício. Outro exemplo com proteína. A proteína também é super consumida em restaurante, né? Acho que é o principal ingrediente hoje no restaurante é proteína. Proteína normalmente é servida a parte nobre. Então é o filé mignon, é a picanha, enfim. Agora tem uma série de outras partes do boi que você pode utilizar e dar sabor nisso, com técnicas de cocção que permitam com que aquilo fique saboroso, que fique macio. Então, como é de novo aqui, como é que você usa aquele animal que você comprou na sua integralidade e coloca a sua criatividade para oferecer novas coisas no menu. Teve um exemplo que foi super interessante não me lembro se foi do Tomás ou do outro participante, que ele falou o seguinte, ele servia no restaurante dele língua, né? E ele tinha lá no cardápio língua, tal, ninguém queria a língua, todo mundo achava super estranho. Aí ele criou uma receita e começou a denominar aquilo carne assada com... Aí as pessoas começaram a provar e amaram o prato. Começou a sair muito bem esse prato. Então, como é que, de novo, né? Acho que eu quero repetir porque eu acho isso importante. Como é que o chefe de cozinha consegue contribuir para isso com muita criatividade na questão de menus? E é possível você dar sabor para partes menos nobres. E, no fundo, o que as pessoas procuram quando vão comer? Elas querem sabor, é isso que elas procuram. Se o alimento está gostoso, elas comem. Então, por exemplo, você tem pratos vegetarianos ou veganos que, se forem vendidos baixo vegetariano, ninguém vai pedir. Mas se de repente ele estiver lá no cardápio e for super saboroso, a pessoa vai pedir, porque o que ela busca é o sabor, né? Então, esse tipo de coisa que a gente ajuda os operadores a ir treinando, a ir dando receitas, técnicas de como é que você coloca isso dentro do menu, por exemplo, de como é que você chama isso dentro do seu menu, porque tudo isso faz diferença na hora que você vai propor para o seu consumidor final. Legal. E, Adriana, uma das coisas que a gente está falando bastante aqui no nosso podcast é de marketing via influencer, né? E aí, no case de vocês trouxeram alguns influencers, né? Abel Coelho, o Tomás, Dário Costa, que você o Dário falou. Costa. Dário Costa. Quais foram os critérios de escolha desses influencers de culinária? E qual que é a importância de estar envolvendo essas pessoas nesse tipo de projeto, na tua visão, né? Vou começar por sua última pergunta. A gente sempre divide a nossa estratégia de comunicação no que a gente chama de dito pela marca, que é o brand say, e dito por outros.
Quando a gente está alavancando a comunicação com o que a gente chama de dito pela marca, o que a gente comunica aí? A gente fala sobre as principais dores dos operadores e quais soluções a gente oferece, e eu falo muito dos nossos produtos também, e por que o nosso produto é superior ao da concorrência. Aonde que eu uso a fala dos outros, que a gente chama, que é o other say, que são os influenciadores. Os influenciadores nos ajudam muito em espalhar a mensagem, porque pela quantidade de seguidores que tem, eles nos ajudam muito na questão da credibilidade, também, a credibilidade para a mensagem. Então, a gente vem sempre fazendo muito essa combinação de dito pela marca e dito por influenciadores. E o resultado que a gente tem tido é muito bom, tá? Dessa combinação, é muito bom. Como que a gente escolheu, e como que a gente escolheu para o Casa Zero, mas como a gente escolhe também? A gente escolheu nomes que tenham proximidade com o tema. Tá? Pessoas que pensem e que tenham também esse propósito dentro das suas cozinhas. Porque aqui a gente está falando de propósito, né? E quando você tem um propósito que de fato é relevante, tem muita gente interessada em dar voz para isso, né? Em dar volume para isso que a gente está falando, aumentar o volume do que a gente está falando. Então, primeiro a gente escolheu por proximidade com o propósito que a gente tinha, e depois um segundo filtro que a gente usou é qual que é o footprint digital dessas pessoas para que a gente conseguisse espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Então, esses são os dois critérios principais que a gente usou para escolher os nomes. E Adriana, uma das tendências, né, que a gente percebeu no segmento de indústria de bens de consumo, que é um segmento que a gente atua largamente, e tem clientes gigantescos, né, que a gente atende já há vários anos, é a tendência da casa de marcas, né? Quer dizer, a indústria, ela ser um white label ali e ela fortalecer as marcas individualmente, deixando a holding de lado, né? Ela não aparece muito a holding e daí você coloca as marcas na frente. E a Unilever foi uma das, se não foi a primeira, foi uma das primeiras empresas, e hoje é o expoente do conceito de holding, né? De fortalecer a holding. Então você vê várias propagandas da Unilever, né, e tudo mais, e o próprio case aqui é Unilever Food Solutions, né, poderia ser Hellmann's, poderia ser Knorr, que são marcas super conhecidas. Por que vocês escolherem fortalecer a holding e não as marcas? E minha segunda pergunta em relação a isso, como é que os influencers atuam na ponta? Eles falam de Hellmann's e de Knorr ou falam de Unilever Food Solution? Dá um pouquinho da estratégia disso, porque inclusive a gente tem um dilema, a gente tem uma reflexão similar aqui dentro, inclusive, que a gente tem uma marca da holding, do grupo, e a gente tem as marcas das empresas, e sempre é um dilema qual que vem antes, qual que vem depois. Fala um pouquinho, por favor. Tá bom. Aqui vamos interpretar holding e Unilever Food Solutions, tá? E por que a gente escolheu isso? Quando a gente fala, eu volto para o posicionamento que a gente quer construir, de ser o melhor fornecedor do mercado do food service, né? Quando a gente fala sobre isso, e como que eu construo esse posicionamento, você não consegue construir esse posicionamento vendendo uma maionese, ou vendendo somente um caldo. Por quê? Porque você está falando com operadores que têm uma operação, alguns mais complexas, outros menos complexas, e que têm dores que são muito diferentes. Quando você vai falar com quais são as dores dos operadores, você nunca vai ouvir, é porque eu não consigo encontrar um caldo que me atenda, é porque eu não consigo encontrar uma maionese, o que seja. A gente está falando de problemas principalmente de negócio. Então, quais são os problemas principais? Poxa, eu estou com um problema de como é que eu gerencio o meu aumento de custos. Outro problema grande, como é que eu atraio mais gente para dentro dos restaurantes? Porque está caindo a frequência dentro dos restaurantes porque as pessoas estão sem dinheiro. Outro problema é rotação de pessoas, muito alto. Então, quando a gente fala de querer ser o melhor fornecedor, você precisa dar resposta a essas dores, né? E a resposta ela vai além dos produtos. Você tem um papel super importante de produto aí, e a gente desenvolve os nossos produtos pensando nisso. Quando eu estou vendendo uma maionese Hellmann's para ele, eu não estou vendendo só o sabor
e a melhor maionese, a maionese líder, a preferida do Brasil, porque de fato é, né? Nós somos líderes absolutos do mercado. Mas eu estou vendendo uma maionese que rende para ele 30% a mais. Isso faz com que ele tenha um custo menor, porque a maionese tem mais rendimento. Quando eu estou vendendo para ele um purê de batata, que é só ele adicionar água e ele tem ali o purê, o que eu estou vendendo para ele? Eu estou vendendo para ele eficiência. Ele não precisa de muita gente para fazer esse purê. Ele precisa só de uma pessoa que vai adicionar água. Ele não precisa gastar tempo com o gás cozinhando a batata. Ele não precisa gastar tempo de funcionários descascando batata. Então, eu estou vendendo o quê para ele? Eficiência. Ele lembra que ele tem um problema de rotação de pessoas e qualificação de pessoas. Então, os produtos, quando a gente fala do universo do food service, é muito importante você entender como é que o seu produto, desenvolver produtos que atendam a dores da operação dele como um todo. Esse é um ponto. Agora, quando você fala de falta de que eles precisam de treinamento, que eles precisam ir além, treinamento de gastromarketing, treinamento de gestão de pessoas, isso é uma dor que ele tem. Se eu quero ser o melhor, eu preciso oferecer isso também. E menus, receitas. Então, eu não consigo me ater somente a uma marca de produto, senão ficaria muito restrita na minha proposta de valor para o operador. Então, quando você fala de proposta de valor para o operador, eu entrego isso melhor baixo a marca Unilever Food Solutions, onde eu consigo ter uma abrangência maior do que só sobre Hellmann's, só sobre Knorr e assim por diante. Tá? Então, é por isso que a gente escolheu entrar com holding. Agora, isso não significa que a gente não tenha comunicações de produto. Sim, temos. Então, a gente, quando pensa, como eu falei, numa inovação, no que a gente vai trazer, é sempre pensando em como eu atendo a dor daquele operador. E aí eu tenho também campanhas que vão mais direcionadas a falar do meu produto, de como é que o meu produto vai atender a dor dele. Aí sim eu uso mais a marca. Então, a holding entra como a grande promotora do movimento e a marca principal, e daí nas iniciativas, no feed do influencer, por exemplo, ele vai ter: olha como é que esse produto da Hellmann's aqui ajuda a combater o desperdício, olha como esse produto da Knorr. Então ele desdobra. Exato. Daí eu vou desdobrando, porque a gente trabalha com diferentes setores. Por exemplo, um grupo de operadores que a gente trabalha é a hamburgueria. Então, para eles, eu vou falar muito mais de condimentos e de maionese, ketchup, do que de um molho branco, que eu vou falar mais para um restaurante brasileiro. E assim por diante. Agora, como é que eu uso os influenciadores? Os influenciadores a gente usa para as duas coisas. A gente usa tanto quando a gente quer falar de holding, como quando a gente quer falar de produto, tá? Então, o Casa Zero, ele foi um evento totalmente dedicado ao propósito de baixo desperdício, ancorado pela holding, pela marca Unilever Food Solutions. E os influenciadores que eu trouxe não era para falar de produto, era para a gente falar um pouco dessa temática, de trocar experiência com eles, etc. E tem outros influenciadores, outro time de influenciadores, que daí eles sim estão mais ligados a produto. Então, eu vou ter influenciador influenciador para hamburgueria, vou ter influenciador para restaurante brasileiro, vou ter um influenciador para padaria. Aí sim a gente entra com um discurso mais de produto, tá? Mas sempre com a cara do influenciador, né? Então a gente tem um briefing, mas a gente sempre dá liberdade criativa para que o influenciador não perca também a personalidade dele ali, que é no fundo o que as pessoas buscam, né? Quando você está seguindo alguém. Isso, desculpa a minha pergunta, mas isso se paga na ponta do lápis, essa estratégia de holding? Porque às vezes eu fico, sempre que a gente lida com cases de holding, e eu falo isso com propriedade porque aqui dentro a gente sempre se coloca nesse dilema, que a gente é um grupo de empresas chamado The For Sales Company, abaixo do qual a gente tem marcas, né? A For Sales, Sales Jobs, Easy Hire e etc. Então, sempre que a gente pensa, né, em estratégia de marketing, a gente sempre fica pensando no trade-off e no retorno sobre investimento, de você investir na marca da holding, né? Porque na ponta, eu fico pensando se o dono do restaurante, talvez ele não viralizasse mais o produto, por exemplo, purê da Knorr. Se ele não falasse Knorr, não Unilever Food Solution. Essa estratégia... É fácil achar esse equilíbrio, assim? Faz sentido buscar esse equilíbrio? A gente tenta mensurar ao máximo. Primeiro, assim, eu acho que sim faz sentido, tá? Desde que a gente implementou essa estratégia,
o crescimento de brand equity é exponencial. A gente cresceu brand equity bastante, não só no Brasil, como em outros países da América Latina, onde eu implementei a mesma estratégia, tá? Tanto holding quanto marcas. Aí estou falando de holding, Tá. Aham. tá? Da marca Unilever Food Solutions. Tá. A marca holding, quando essa estratégia ajudou muito a fortalecer a marca Unilever Food Solutions. As nossas marcas de produto, Knorr, Hellmann's, Maizena e etc., a gente também consegue mensurar toda a parte de brand awareness, de uso e etc. A gente não perdeu, mas é importante dizer que a gente faz um equilíbrio de mídia muito preciso. Do meu investimento em mídia, eu tenho 50% mais ou menos posto por detrás da holding e 50% por detrás das marcas de produto. A gente não consegue abandonar um ou outro, tá? A gente tem que sempre investir nas duas frentes. Inclusive, esse é um learning que a gente teve, porque quando a gente começou a implementar essa estratégia, eu tinha colocado muito mais investimento por trás da holding. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver uma queda em termos de brand awareness para os produtos. Falou, não, vamos equilibrar. Então, hoje, a gente tem uma forma de investir que a gente consegue suportar mais ou menos 50% marcas e holding, de maneira que o resultado total tem sido muito positivo. Positivo em quê? Positivo nas métricas que a gente tem de brand equity, que falam sobre a saúde da marca. Cresceu muito. O Brasil hoje é o país do mundo para a Unilever Food Solutions com o brand equity mais forte que tem. E o que a gente vê também em termos de produto é que a gente consegue manter os níveis elevados de produto, mas é claro que a gente também se beneficia do investimento que a parte de retail faz. Então, quando a gente fala do investimento, né, que o retail é a parte de consumidor, voltada para o consumidor, a gente também se beneficia desse investimento, né? É um investimento alto em termos de construção de marca. A gente também tem métricas fortes e a gente vem com resultados muito bons em vendas também, tá, dos produtos. Porque, no fundo, quando a gente está chegando com uma proposta de valor que faz sentido para aquele operador. Eu posso oferecer, por exemplo, como é que eu linko uma coisa com a outra, né? Você está ali, a gente tem a pessoa de vendas que vai vender o portfólio da Unilever Food Solutions. Quando eu estou vendendo uma maionese para ele, Hellmann's, eu estou vendendo uma maionese que é a líder de mercado, a melhor maionese em termos de sabor, 30% mais rendimento, mas ele também tem acesso a treinamentos que a gente possa oferecer, a menus que a gente possa oferecer, que a concorrência não dá. Sim. Então, isso acaba sendo um diferencial. Acho que quando a gente fala nesse segmento que você está falando, não com o consumidor, mas sim com um operador que tem um negócio, você conseguir trazer para ele uma proposta de valor que seja completa faz muita diferença. Então, eu acho que o equilíbrio entre as duas coisas é importante. Eu não sei se aqui eu vou aquecer mais a discussão que vocês já têm hoje aí dentro, não, mas eu acho que não é nem 8 nem 80, é achar o equilíbrio e como é que você joga com as duas questões. Que eu acho que também o teu perfil de cliente, vamos falar assim, que é o operador de restaurante, de hotéis, etc., ele está acostumado com esse perfil de fornecedor, né? Ele já tem que entender que a The Coca-Cola Company distribui a marca X, Y, Z, a Unilever distribui a marca... Então, ele já é um universo onde ele está mais habituado com esse formato de empresa, entendeu? Então, penetra mais fácil. Fazendo uma relação com nós, né? Aqui com a pergunta do Rodrigo. Então, bem legal a tua resposta, mas eu acho que ela também é um movimento mais fácil, ou não mais fácil, mas um pouco mais óbvio para vocês em função desse mercado de vocês atuar dessa forma, né? Então, que nem eu falei, tu conversa com qualquer dono de restaurante, ele vai te dizer, ó, a Coca-Cola distribui tal, a Unilever distribui esse produto, então ele já tem essa visão de fornecedor, que é uma empresa com várias marcas, né? Diferente do nosso, que o cara não está acostumado com isso. Então, às vezes, gera uma confusão. Então, peraí, todos os meus outros fornecedores são uma marca só? Não entendi, peraí. Então, tem essa diferença para nós, né? Eu não conheço tão bem o negócio de vocês, né, para saber, mas as marcas que vocês chamam de produtos de vocês, elas têm sinergia? Elas são soluções para um mesmo consumidor ou não? São soluções totalmente diferentes para consumidores diferentes? Elas atuam para uma mesma, talvez, dor, né? Mas para áreas diferentes, né? A gente tem, por exemplo, a For Sales, ela é uma consultoria de Executive Search focada em média e alta gestão em vendas e marketing.
O Sales Jobs é focado em base de pirâmide para vendas e marketing, 100% base de pirâmide. E a gente tem uma outra consultoria generalista que atua com outras áreas que não sejam vendas e marketing. Então, por exemplo, RH, finanças, enfim, manufatura e etc, né? Então, todas trabalham com recrutamento e seleção, mas atendendo nichos diferentes, né? Com a mesma tecnologia. No teu caso, tu tem vários produtos que atendem o mesmo restaurante, digamos assim. Né? Exato, eu acho que essa é uma diferença também, porque eu consigo oferecer uma solução mais holística para a mesma pessoa, e que para ele facilita. No caso de vocês, não sei se exatamente é a mesma pessoa, e aí acaba que para ela não importa se você tem algo maior ou não, né? Porque ela está focando só num determinado produto. Perfeito. Mas bem legal, que não queremos criar também uma discussão em cima de nós, né? Mas acho que ajudou. Estou aberta para, se um dia vocês quiserem bater um papo fora do ar, a gente bate também. Opa, com certeza, sempre será muito bem-vindo. Mas achei que ajudou a entender um pouco dessa estratégia de posicionamento de marca através de eventos. A gente também organiza o maior evento de recrutamento e seleção do Brasil. Então, acho que conversou bastante misturar os dois assuntos aqui para ajudar a ter ângulos incrementais pro case, né? Então, Adriano, eu queria te agradecer muitíssimo por ter vindo aqui compartilhar esse case de vocês. Adorei o papo. Me gerou várias reflexões aqui. E Legal. eu sempre tive uma curiosidade gigante em entender esse ecossistema do Unilever, tanto da nave, a holding, quanto a holding de Food Solutions, né? Porque vocês foram, na minha visão, a primeira empresa no Brasil a fazer esse trabalho de bens de consumo, fazer um trabalho de holding. Então, sempre foi uma curiosidade minha conseguir matar essa curiosidade em grande parte aqui. Então, muito obrigado. Acho que você, sem dúvida nenhuma, levou bastante reflexão para muita gente, tá? Então... que legal, que legal. Fico feliz em poder participar. Obrigada pelo convite mais uma vez. Para mim é um prazer. Espero que eu tenha podido contribuir e alimentar um pouco de reflexão. Alimentou reflexões, com certeza. Legal. Que bom. Muito legal. Esperamos te ver de volta por aqui, Adriana. Então já fica o convite no ar para a gente manter o case de marketing de vocês como um todo aqui dentro, trazendo as novidades que forem fazendo, tá bom? Maravilha. Obrigada, gente. Muito legal. Muito obrigado, Adriana, e todos e todas que estão acompanhando até aqui. Fica o convite para acompanhar a playlist aqui do Raise the Bar com os demais cases sobre branding. Por hoje é isso, um abraço e até o próximo episódio.